Boa noite, estamos em mais um programa Vocações e Missões e hoje comigo tenho o Coordenador Nacional dos Capelães Hospitalares, o Padre Fernando Sampaio, que nos está a falar de Lisboa, via Zoom, como é habitual, e também é capelão no Hospital de Santa Maria. Esta é a minha apresentação breve, o resto da apresentação vai ser ele que vai fazer. Boa noite, Padre Sampaio, obrigado por ter aceito o meu convite. Diga-me então lá um bocadinho quem é, de onde é a sua origem, como é que chegou a sacerdote, como é que descobriu a sua vocação. Sei que foi muito novo que isso aconteceu. Muito bem, olá Américo, muito boa noite Américo, Boa muito noite. obrigado pelo convite. É para mim um gosto de estar aqui consigo e ao mesmo tempo para a sua gente. Eu sou de Felgueiras, Felgueiras que pertence ao Porto, não é? Hum, Terra de pão de ló e de vinho verde. E eu fui para os seminários com 11 anos, para os seminários que existem em Felgueiras dos Padres Vicentinos. Aí fiz o seminário menor, depois em Braga, depois estive no Porto e depois vim para Lisboa, onde terminei a formação, na Universidade Católica. Hum, Acabei por depois ir para o seminário, para tornar, enfim, acabei por ser depois capelão do IPO. Mas a minha vocação, eu não sei, o Nosso Senhor me chamou, e eu creio que a minha mãe é que tem muita culpa nisto, porque não porque ela me dissesse que eu tinha de ser padre, não. Ela nunca me falou nisso, nem o meu pai sequer. Mas ela falava-me com uma ternura imensa de Deus e das coisas de Deus, que me encantavam a alma, sabe? E uhum. muitas vezes, quando ela ia cortar erva para o campo para levar para os bois, para eles comerem, eu ia com ela em pequenito e ela, enquanto ia cortando a erva, me ia falando de histórias de padres, histórias de santos, e falava-me de Deus com muita alegria, com muita ternura e com muito calor. E foi isso que ficou em mim, e foi isso que mexeu em mim, sabe? E depois também, quando eu tinha 7 anos, veio um padre novo nessa altura para a minha paróquia, que se chama Sendim, em Felgueiras, e houve um dia que eu fui à missa, ele tinha entrado na paróquia na semana anterior, e eu fui à missa, e depois no fim da missa saí pela sacristia, para, enfim, para ver o padre novo e conversar. E ele fez uma pergunta que me sempre calou fundo, e que eu muitas vezes negava, mas negava só para que não me chateassem. E ele perguntou-me se eu queria ser padre. E isso ficou aí sempre, a morder, a morder. Ele de vez em quando, às vezes na catequese, vinha com essa ideia. E na realidade, através dele, houve dois padres. Fui eu e o padre Jorge, que está aí no Porto, e depois os irmãos do padre Jorge também foram. E houve outros seminaristas que vieram depois a seguir, mas já mais tarde. Mas pelo menos no tempo desse padre Augusto, que foi lá para Sendim, houve pelo menos, saí pelo menos eu e o padre Jorge também, portanto, como padres. Ele teve uma influência muito grande na juventude e nessas coisas, não é? Mas sobretudo, eu digo que a culpa foi da minha mãe. Uhum. Mas é interessante esta história de ser a mãe, sem ter forçado, sem ter direcionado de propósito para que tal acontecesse, a figura da mãe, no fundo, ser ela a inspiradora da fé, é algo que nos nossos dias não acontece muito. As mães Sim, agora até nem querem muito que os filhos sigam para os pinários. Querem que sim, eles. se calhar as mães agora têm medo de os perder. Se é que o ser padre leva a que um filho se perca, não é? Eu creio que há uma desvalorização da fé e das coisas da fé neste campo, ao nível das próprias famílias, que por vezes podem ver a vida religiosa como um certo perder os próprios filhos, não é? Neste caso, tanto a minha mãe como o meu pai, para eles foi uma alegria, não foi perder, Pois, foi ganhar de outro modo. de outro modo, sim. Mas é esquisito, é esquisito, é estranho.
Mas se calhar o Padre Fernando, até como tem uma licenciatura em Psicologia, conseguirá explicar isso melhor do que ninguém. Ah, como é que nós queixamos-nos que não há vocações, enquanto os nossos filhos querem seguir uma vocação religiosa, não a incentivamos. Talvez um aspecto anterior, que é como é que se transmite a fé, não é? Pois. E se a fé não se transmite com a ternura do leite materno, é difícil depois aderir fortemente à fé e, sobretudo, ter a fé como algo de importante no coração, não é? Agora, quando a fé nos é transmitida com ternura, com o calor do leite materno e com a ternura que lhe está associada, ela fica entranhada em nós, fica entranhada na vida, fica entranhada no coração, não é? Uhum. E isso leva-nos a apaixonar, no fundo, por Deus, leva-nos a apaixonar pelas coisas da fé e abre-nos o campo, muitas vezes, à vocação, não é? Penso eu. Sim, sim, e pensa bem, creio eu. Mas, Padre Fernando, você, nas poucas coisas que eu andei a ver sobre si, há uma imagem muito bonita, que também remonta à sua juventude, em que você, dá de passo, diz: um dia que me reforme, eu gostaria de cuidar, de apanhar os ovos, de criar os pintos, as galinhas. Isto tem muito a ver com o nascer, com o despertar, porque a vida nasce de um ovo, não é? O ovo dá origem à vida. Quer dizer, não vamos discutir aqui quem nasceu primeiro foi o ovo, foi a galinha, mas eh, este seu olhar também materno, neste caso paterno, digamos, pela natureza, nas coisas mais pequeninas que a natureza tem, é de um encanto tremendo que me fez pensar. eh, como será o Padre Fernando a olhar para esta natureza que Deus nos deu e que nós nem sempre ou quase nunca sabemos admirar e tratar? Ó Mérico, sabe, eu nasci no campo, não é? Eu nasci no meio das vacas e dos bois. Eu andei muitas vezes em cima da canga dos bois quando o meu pai ia ao mato. Hum. E muitas vezes andei à frente dos bois também quando o meu pai lavrava. E isso me encantou sempre. A terra me encantou sempre. Eu quando ia, nos meus primeiros anos, quando ia à casa do seminário, às vezes ao fim de semana ou de férias, aquilo que eu primeiro fazia era tirar os sapatos para que os meus pés pudessem sentir a terra. E isso dava-me um gozo tremendo poder sentir a terra. E então, se os campos estavam labrados, sentir a terra fresca fazia-me unir um bocado àquilo, à própria natureza, não é? E para mim tinha um sabor extraordinário, que me parecia que me alimentava as minhas raízes. Nesse sentido, o facto de eu ter falado numa entrevista que me fizeram de cuidar das galinhas, no fundo foi uma brincadeira, mas é uma brincadeira que não é tanto uma brincadeira assim, mas é este desejo de contato com a natureza, porque no fundo foi nesta natureza que nós nos criamos e nela também nós vivemos. E de facto a natureza em toda ela nos fala de Deus, não é? Nos fala da vida, nos fala de que estamos vivos. Quando eu olho uma planta, quando eu olho uma flor, quando eu olho uma paisagem e ela é muito bonita, eu quase sempre vejo aquele que a criou. E me encantam as coisas em si próprias, mas sobretudo porque elas dão conta e falam e gritam e cantam aquele que lhes deu origem, não é? E É, eu acho que isso é muito bonito. é belo, e por isso é que eu chamei à conversa esse tema, porque quando ouvi a descrição, eu parece que estava a ver, embora não veja, parece que estava a ver um retrato fabuloso de uma paisagem tão campestre, tão Sim, sim, sim. bonita como essa. Eh, Eu tenho uma imagem muito peculiar do Padre Fernando, que não é pública,
mas Sim. vai ser pública a partir de hoje. Aqui há uns anos atrás, pronto, eu já conheço o Padre Fernando Sampaio há muitos anos, pelo menos há 20 anos, ou perto disso, já andamos em andanças muito comuns à prestação da saúde e às capelanias também, e pronto, no fundo, nossos caminhos cruzaram-se várias vezes, e numa reunião que estávamos a ter, eh, quando chegou o fim da reunião, as pessoas iam embora, outros iam almoçar, e eu vinha-me embora. E ninguém me perguntou se eu ficava se ia almoçar. O Padre Fernando, que era quem menos me conhecia, abriu-se da minha cadeira de rodas, pegou na minha cadeira de rodas e perguntou-me se eu queria ir almoçar convosco. E eu fiquei a pensar naquilo. É assim, isto é de uma sensibilidade a toda a prova, porque estavam mais pessoas nesse encontro. Ninguém se lembrou de perguntar qual era a minha necessidade, o que é que eu precisava, como é que eu queria ser ajudado. E ali o seu cunho de quem cuida, de quem se põe ao dispor do outro, foi demasiado óbvio. eh, e não me pareceu nada só de aprendizagem só, foi também algo de inato de si, ou seja, é claro que isso com a idade e com o seu trabalho pastoral desenvolve-se cada vez mais, mas também tem o seu quê de natural. Esse gesto, esse retrato de quem cuida, de quem cuida do espírito, mas também cuida do corpo, é tudo um todo, não é? Ficou-me gravando, porque havia pessoas que me conheciam mais e sabiam melhor do que eu precisava, e foi o padre Fernando que o fez. Não estou a dizer que não poderia ser outro, mas naquele momento foi você. E você, nesse sinal, disse-me: eu estou aqui e eu vi ali a presença de Cristo, não por ser padre, mas por ser o homem que foi para mim naquele momento. Fosse um homem que não fosse padre, viu na mesma, não é? Essa sua ternura, pela fragilidade, por estar atento às necessidades de quem está à sua volta, eh, também é uma marca muito acentuada na sua vida de pastor, não só de capelão, mas também de pastor como padre na vida não, e como homem. Ah, nessa altura, o padre Fernando já era capelão no Hospital de Santa Maria. Ah, quando foi nomeado para capelão do Hospital de Santa Maria, ah, essa nomeação causou-lhe algum embaraço, algum incômodo, ou aceitou como um grande desafio que você iria conseguir hum, trabalhar bem sem grandes pesadelos. Rico, eu já tinha, quando eu fui nomeado para Santa Maria, já tinha 9 anos de tarimba. Veja Eu só, estive, animado. eu estive no IPO, não é? Uhum. Aliás, para mim o IPO foi uma escola tremenda, ligada à sensibilidade às pessoas e à fragilidade. E essa sua recordação para mim desconcerta-me um pouco, Américo, trazer essa sua recordação. Mas você tem razão, eu não sei porque é que eu tenho isto, sabem? Mas a fragilidade toca-me e eu deixo-me tocar por ela também. E isso aconteceu muito no IPO. Eu muitas vezes ia de propósito, à hora do lanche, visitar os doentes de otorrino, porque a muitos deles eu ajudava-os a comer o lanche, que eles às vezes necessitavam de ajuda, porque tinham traqueostomia portanto, e acabavam por comer através de um tubo, não é? E às vezes tinham dificuldade, e eu encantava-me fazer isso com eles. E eu ia muitas vezes e ajudava os próprios doentes. Como também ajudar outros doentes. Mas isso é natural, isso não é, No enfim, aprendizado, foi natural de si. não, não, eu se calhar isso até Nosso Senhor não tem nada conta nisso, porque, Já vem no porque, sangue. porque eu não faço esforço para isso. Nota-se, por isso é que eu chamei isto à baila, porque achei que foi tão natural, era tão natural como beber um copo de água, ou como
a sorrir, ou como, se calhar também natural, sei lá, não sei. Fez um gesto tão natural, tão espontâneo, parecia que não havia sequer um pensamento por trás, foi assim tão. Parecia que era aquilo que tinha que ser feito e que alguém tinha que fazer e foi você que o fez. E de uma maneira tão simples, me desconcertou, como você diz, é desconcertante. E esta recordação que também o desconcertou, também prova disso, porque parece uma coisa muito pequena, mas para quem está numa terra que não é nossa, alguém que nos acolhe, também não era a sua, mas não estava Claro, claro, em claro. Lisboa, estávamos em Fátima, e então era interessante, porque eu era o único que era do Porto, e, e isso. E realmente ninguém tinha pensado que eu que vinha de longe e que se calhar precisava de outro acolhimento. E você, que nem sequer sabia que eu ia, preocupou-se com isso. Uh, Vamos agora na questão do IPO, que é realmente devia e é, de certeza, sempre uma grande escola. Então você começou por ser assistente espiritual no IPO. Sim, sim, comecei. Fui Sim. para lá em 86, 1986. Uhum. É. E foi para lá por acaso, não é que eu tenha tivesse escolhido, não é? É, Mas é muito diferente do trabalhar espiritualmente uma pessoa oncológica ou uma pessoa com qualquer outra doença. É muito diferente da maneira como se cuida de uma pessoa espiritualmente. Ou todas as pessoas na fraternidade têm o seu quê de. Não é de igual, mas de semelhante, não há ninguém igual, não é? No luto que se sabe, faz. sim, sim. Eu acho que às vezes as patologias preparam as pessoas de formas diferentes para trabalhar a espiritualidade. E Uhum, nesse sentido, eu creio que os doentes oncológicos têm uma particular apetência porque eles têm um dinamismo fantástico de esperança. E esse dinamismo fantástico de esperança que os abre ao desejo de viver, que os abre à luta contra a doença, e também os abre, no fundo, ao mistério da vida e ao mistério de Deus. E nesse sentido, eles têm uma particularidade na vivência da espiritualidade, que a mim me encantou muito e que permite, de facto, fazer um trabalho imenso nessa caminhada que cada doente faz, na caminhada enfim, na sua própria doença e no encontro com Deus e no encontro, no fundo, com a plenitude da vida, não é? E outras patologias são diferentes. Há patologias que são diferentes, ou doenças que são diferentes, melhor dito. Mas, nesse sentido, os doentes oncológicos têm uma particularidade muito própria. Eu aqui há tempo entrevistei aqui numa outra rubrica, gente com história, uma doente oncológica no Lisboa, aqui em Cabelo, Sim, e uma das coisas que ele se queixava é que o doente oncológico não tem a quem se queixar, não tem com quem se abrir, porque as pessoas não querem falar do cancro, não sim, querem falar. sim. É, Esse é um dos aspectos, não é? é. Mas são as pessoas sãs, ou ditas sãs, que têm receio de falar com as pessoas oncológicas sobre a oncologia, ou é os doentes oncológicos que não querem falar? Eu fiquei na dúvida, porque já Sim, ouvi as sim, duas versões, né? Se calhar um sim, bocado sim. de tudo, não é? Se Eu calhar. creio que há coisas mútuas, mas Uhum. eu creio que é muito mais quem está com saúde, que não sabe o que fazer e como fazer, e que muitas vezes tem medo, tem receio dentro de si próprio de ser mexido na sua fragilidade, Uhum. porque o facto de nós ligarmos com uma doença que é bastante grave, não é? E que assusta, Isso não é? mexe com a nossa vulnerabilidade e com a nossa fragilidade e desconcerta-nos. E nós muitas vezes temos dificuldade, de facto, em escutar o doente, porque aquilo que muitas vezes a pessoa sã quer é dar sermões. Sim, sim. E não escuta. Não Mas, tem disponibilidade emocional para escutar. mas depois as pessoas também ditas sãs também se queixam que depois, se escutarem, não têm quem as escuta elas.
Isto é um bocado complicado de gerir, não é? Pois é um bocado complicado de gerir, é. Mas as pessoas sãs não precisam quer dizer, as pessoas sãs têm é de saber gerir as suas próprias conflitualidades internas, não é? Têm de saber gerir, porque elas têm muita gente para escutar. A questão é que há uma questão base. A questão é que nunca nos ensinam a saber escutar os outros, a saber escutar ativamente, escutar com a alma e escutar a alma do outro. Nós não somos ensinados, não é? Nós somos ensinados a ouvir ruídos e a responder a ruídos, não propriamente a ouvir a pessoa, ouvir os gemidos da sua alma. Nós não somos habituados a isso, não somos ensinados a isso. Aliás, as pessoas frequentemente gostam de ruídos altos, de música alta, que é para não se ouvirem elas próprias, não é? Aconchegam Exatamente, é que é para silenciar os seus medos. os seus medos, as suas É isso. angústias interiores, não é? As Uhum. suas perguntas. Padre Fernando, muita gente se calhar perguntou-lhe, e esta pergunta, para nós que andamos no mundo da saúde, do pastoral da saúde, é muito frequente. Eh, Se calhar muitos doentes, muitas pessoas frágeis, com fragilidades várias, lhe perguntaram, Padre Fernando, porquê justamente a mim? Porque é justamente a mim. Tanta gente aí, uns que fazem Sim, tanto mal, às e eu que vezes até os era doentes. bonzinho, parecia um É, santinho e fui logo eu que fui cravado. muitos às vezes os doentes falam nisso, não é? Porque é justamente a mim. Na realidade, a pergunta está mal feita, não é? Pois, A pergunta está mal feita. Não é tanto porque é justamente a mim, é porque a questão do eu ficar doente não se deve a qualquer castigo, nem a qualquer prova que Deus exerça sobre nós, porque no porquê justamente a mim tem por detrás porque é que Deus me está a fazer isso, não é? Portanto, a doença não tem Deus, no sentido que Deus me esteja a castigar ou me esteja a pôr à prova e que é que eu fiz, e surge naturalmente a culpabilidade ou possíveis culpabilidades para que de facto estas coisas aconteçam, mas se calhar nós podíamos pôr as coisas de outro modo, que é como, não tanto numa pergunta, mas numa exclamação, como a vida é tão frágil. E como a vida é tão frágil e tão vulnerável, que eu fico sujeito à doença, eu fico sujeito ao sofrimento, não é? E porque eu sou fraco, eu adoeço. Mas exatamente porque eu sou fraco e adoeço, eu tenho alguém extraordinário que me ama e que é a minha âncora neste tempo do sofrimento e neste tempo da fragilidade, que é Deus. E que está comigo e que nunca me desampara e que é de facto a minha força, a minha proteção e, no fundo, nós podemos dizer, como diz o Salmo, de onde me virá o auxílio, não é? O nosso auxílio está no Senhor que fez o céu e a terra. E é daqui que, portanto, deste aspecto, que eu creio que é o mais importante, não é? Nós sim, adoecemos, mas isso é não por... fácil dizermos quando as coisas estão apaziguadas, mas quando Uhum. a doença Sim, sim, sobrevém e não estamos, acho que nunca ninguém está preparado para isso, não é? E são doenças que abalam profundamente todo o nosso ser, nós não estamos nem preparados, nem temos tempo claro. Sim, sim, suficiente para nos prepararmos para assimilar esta realidade, que não é castigo, que não é nada disso, claro. é natural de quem vive, não é? Porque o Sim, corpo é fraco, não é? Agora, claro. como é que se pode responder a esta pergunta no meio da turbulência toda? Ou seja, eu fico cego, eu deixo de andar, eu eh, descubro que tenho uma doença fatal, que tenho uma doença incurável, que tenho tudo mais ou menos desalinhado na minha vida. Como é que eu consigo depois ir ultrapassando estas fases todas até chegar a essa aceitação? Porque
Eu quando faço a pergunta porquê justamente a mim, eu estou naquela fase de que ainda não percebi pronto, nada do que está a acontecer, não é? E acho que tudo é injusto. Mas para chegar à parte de perceber que Deus não tem nada a ver com aquilo de mal como está a acontecer, Ele está a ajudar-me, embora não saiba ainda, se calhar eu até me digo cristão e profundamente crente, mas nessas horas até nego a existência de Deus, não é? Porque se Deus é bom, não me ia deixar passar por tudo aquilo. Isto é muito frequente acontecer, não é? Claro, claro, claro. Como é que nós que visitamos, que cuidamos daqueles que à nossa volta sofrem, família e pessoas frágeis, como é que nós podemos ser um pouco essa ponte de passagem para o outro lado da vida mais plena, mais vivida na Sim, sim. autenticidade? Américo, obrigado por esta reflexão que faz e, sobretudo, por me interpelar deste modo, porque eu já estava a falar quase como técnico, não é? Pois, é natural, não é técnico, é Pois, psicólogo também, eu não é? agradeço-lhe. A única forma, sabe, essas perguntas de que faz, porque a mim, onde está Deus, porque me faz isto, são perguntas de facto existenciais e de natureza espiritual que não procuram necessariamente uma resposta. Elas procuram é ser escutadas, procuram alguém que a escuta. Eh, Porque isso expressa o sofrimento absurdo que a pessoa sente em si, não é? Sim, sim. O sofrimento porque não percebe para que serve todo esse sofrimento e porque esse sofrimento não serve para nada, portanto é absurdo, a pessoa sente-se inquieta dentro de si e, sobretudo, sente-se perturbada e esse sofrimento efetivamente é muito grande e leva a questionar, leva a fazer perguntas. Essas perguntas não têm resposta, não é? Essas Normalmente é a perguntas, pessoa que responde, ao longo do tempo vai aprender a responder. essas perguntas necessitam é de ser escutadas, alguém que as Pois. escute e naturalmente a pessoa é que vai encontrar a resposta dentro de si, não é? Através da escuta, não é? Eu recordo, há um livro muito bonito que se chama Dor Sem Nome, que é de Manuela Fleming. Eu creio que ela é do Porto e é psiquiatra. E ela tem uma coisa muito bonita. Diz que a dor, o sofrimento, necessita da concha da palavra para ser dito. E se necessita da concha da palavra para ser dito, quer dizer significado também, necessita de alguém que o escute. Porque senão nós não precisamos das palavras para nada se ninguém as escuta, não é? Ou seja, é no encontro de duas pessoas que essas questões, que essas dúvidas, que essas perguntas são ditas e, nesse sentido, são deitadas fora, são repensadas, e a pessoa, quando deita fora, repensa através da palavra que diz, não é? E vai-se fazendo espaço dentro da pessoa, vai-se recriando um espaço novo e capacidade para encontrar a resposta dentro, ou pelo menos para dar o salto para fora dessas perguntas, que elas são terríveis, não é? E Uhum. de encontrar um caminho, no fundo interior, para resolver essa questão, não é? E este trabalho que você está aqui a relatar para obras suas, no fundo, é aquilo que um capelão, na verdadeira exceção da palavra, faz num hospital e ensina os colaboradores a fazerem também, não é? Claro que sim, que tem de ser assim, não Tem é? que ser Tem de ser assim desse também. jeito. Uhum. Tem de ser, você é que é um malandro, ó Américo. Porque Pois, porque já passei por isso tudo, por um lado e por Pessoa, outro. não é? Pessoa, não E sei quanto é é? importante a escuta e sei quanto é importante nós perguntarmos, ter quem nos escute. Daí você me ter confrontado. Pois, porque eu conheço os seus escritos, conheço as suas palestras, conheço muita coisa e dizer, como você diz, é bonito e até parece fácil, mas depois na prática Prática não fica é, a não é? pergunta, como é que isto acontece, né? É claro que nós não vamos aqui poder pôr na prática, porque estamos numa entrevista, mas é bom nós percebermos que
que se pode praticar, tem que se ter formação, tem que se ter acompanhamento também, porque Exato, exato, por exato. muita formação que tínhamos, caímos sempre às vezes num erro, que é, isso vai passar, Exato, a dar respostas falsas, falsas, pois pode nem passar, não é? Pode não. que só servem para apaziguar o próprio, não é? São paliativos falsos, paliativos para enganar, Exato, porque exato. não. É. Mas de qualquer maneira, eu digo isso porque todos nós procuramos o que é fácil, nunca o que é correto, digamos assim, se pode falar assim. Mas eu, por exemplo, tenho uma experiência que uma vez fui visitar um doente no hospital. Não era para ir, mas a circunstância proporcionou-se e eu fui, porque uma pessoa convidou um voluntário a ir ver um doente que era da sua terra e a pessoa estava um bocado reticente, mas eu, porque eu? Eu não conheço. Conheço, ele diz que conhece. E eu disse, queres que vá contigo? Anda comigo. Eu fui. E quando nós chegamos, o doente parecia estar a dormir. Hum, O doente era amputado, tinha sido amputado, estava a ficar cego. E estava com os olhos fechados. Mas um doente, quando está a dormir, a respiração é diferente. E claro, exato, um exato. cego nota isso perfeitamente. Quer dizer, pelo menos um cego atento, não digo que sejam todos, não é? Sim, E tenho apurado o ouvido, não bom, é? sim, sim. Eu cheguei à beira da pessoa e disse-lhe, e a pessoa que foi comigo disse, ele está a dormir. Eu disse, está a dormir? Veio acordar. Olá, senhor José. Eh, eh, E ele abriu os olhos. E olá. Mas, e disse, olá, tu acordaste, senhor. É, não me preocupei nada com isso. Num hospital nem que acorde um doente, ele tem todo o tempo do mundo para dormir outra vez. Quer dizer, a visita é que não aparece sempre. E Claro, então, exato. Pois. eu arrisquei. Eu disse, bem, ele se estivesse a dormir muito profundamente, eu se calhar não tinha coragem de o fazer. Mas também não ficava bem com a minha consciência se não tivesse despertado o senhor para alguém que ia ao encontro dele. E eu virei-me com a cadeira de rodas, eu virei-me dele e estive, pus a mão na mão dele e ele via pouquinho já. Então, mas Uhum. quem é você? Eu disse, sou médico, sou o abordador aqui da capela de São João e viveu aqui com a sua vizinha. E diz, mas você vem de cadeira de rodas? Sim, e eu não vejo. "Ui, e anda aqui? Depois que não havia de andar aqui. Isto interpelou, inquietou, Sim. e ele Exato. começou a falar, a partilhar a história dele, a falar da vida dele, um bocadinho, por uma razão muito simples. Eu disse-lhe, senhor José, o que é que você fazia antes de chegar onde está agora? Qual era a sua profissão? Assim, eu estava a arriscar, porque há perguntas que a gente não sabe se pode fazer, não é? Exato, exato. Pois. Mas eu disse, perguntar o que é que a pessoa fazia não faz mal, pensei eu. E assim eu disse, eu era bombeiro. Pronto, e como eu sou cego, eu estava a ficar cego, era amputado. Eu disse, então, que saudades é que tem desse tempo? Quer partilhar comigo? Lá começou o senhor a falar, a falar, a falar. Já tínhamos ali conversa para muito tempo. Claro, se fosse outro doente, se calhar não tinha. Calhou bem eu. E quando viemos embora, eu avaliei a visita com a pessoa que foi comigo. Era ela que tinha aqui, foi com ela, mas pronto, não sou ao contrário. E ela disse, não devias ter acordado o homem. Eu disse, se eu não acordasse, olha o que nós tínhamos perdido. A riqueza de vida que o senhor tem. Sim, e que o homem perdia também, não é? Pois, sobretudo ele, né? Eu perdia. O doente, aquilo que o doente tinha perdido Quem está também. num hospital, se não recebe visitas, eu era doente, não tinha visitas todos os dias, nem todas as semanas. Se soubesse que alguém foi visitar, eu não esteve com uma pessoa, era frustrante. Ele encheu-me o coração. E não hoje o senhor, é ele que me liga, em vez de ser eu a ligar para ele, Sim, eu só ouvi claro. uma vez, só fui ver uma vez. Ele liga-me constantemente a partilhar as angústias dele, até mais para perguntar como é que eu estou. Para ele,
eu sou tão doente, e é verdade, sou tão doente como ele, quer dizer, ele tem os problemas dele, eu tenho os meus, mas encara-me como um igual na fragilidade, digamos assim. E Sim, como alguém sim, que o visitou, que entrou dentro dele sem medo. Isso marcou-me profundamente e eu fiquei a pensar, eu realmente, nós às vezes não precisamos só de formação, precisamos de sensibilidade, um bocadinho de cada coisa faz bem. E exato. eu fiquei a pensar, não houve perguntas fúteis, não houve disparates, não houve nada, não houve silêncios grandes, não houve nada, houve partilha. Claro, se calhar noutras circunstâncias não havia. E ele nunca perguntou o que é que estava assim. Eu fiquei admirado porque aquele senhor Sim, disse, sim, eu dou graças a Deus por estar aqui. Eu agora vi-o assim e você está pior. Eu disse, "Né, eu não sim, sei sim, o pior. Eu estou na minha condição, você está na sua. Há uma coisa que nos vão, por aquilo que você está a partilhar, é a nossa vontade de vencer, deste encontro com aquele que nos dá a vida. Eu vi o aquele que era crente, que tinha uma claro, claro. experiência muito. E aquilo ficou, pronto. Às vezes as coisas acontecem naturalmente. E realmente, se calhar aquele senhor tinha perguntado já muitas vezes esse porquê, todas essas perguntas, mas já não estava nessa fase. Já tinha ultrapassado Sim, completamente. sim, sim. E achei tão interessante. Por isso é que estas pequenas experiências, que são grandes no fundo, fazem-nos crescer e ajudam-nos a trazer para fora de nós também vivências que se calhar Sim. não teríamos. E o Padre Fernando, na condição de capelão, mas sobretudo na condição de quem visita, se não fosse capelão, se calhar iria visitar na mesma, porque há padres que visitam muito bem sem ser capelães, não é? E se fosse eu, poderia visitar bem também e não precisava de ser padre, portanto, tinha que estar preparado. Eh, Isto pode despertar em quem nos está a escutar também o desejo de ser uma pessoa incapaz de colaborar para que as pessoas que estão em situações difíceis também possam lidar melhor com aquilo que está a acontecer. Vamos Não estar só- com isso, sobretudo lidar com essas situações com esperança, não é? Exatamente. E nós estamos a atravessar a Quaresma, que é realmente aquela parte de que é isto tudo, não é? Para chegar onde vamos chegar, à ressurreição. Eh, Aí no hospital fala-se muito de perdas, de mortes, de lutos. E como é agora, neste tempo em que o padre portanto, tem vivido, quer no IPO, quer agora no Santa Maria, tem encontrado muitas Páscoas na vida de quem se cruza consigo. Eu encontro, de facto, muitas Páscoas. Aliás, eu queria voltar um bocadinho atrás dessa sua conversa com esse homem que você foi visitar, porque você fez-me lembrar o Príncipezinho e a Raposa. Você fez-me lembrar o Príncipezinho e a Raposa que se encantaram um pelo outro. E nesse encantamento de um para o outro, muitas vezes na nossa relação com os doentes, eu não sei se lhe acontece assim ou ao médico, nós sentimos que existe uma terceira pessoa que não se vê, Uhum, mas que se torna de tal maneira presente que quase nós a sentimos fisicamente, não é? uhum, Quando de facto duas pessoas se encontram alma na alma, não é? Nessa densidade profunda das pessoas que no fundo se encontram assim. Mas nos hospitais nós temos muitas Páscoas, porque sempre que alguém consegue, na sua dor, no seu sofrimento, descobrir sentido para a sua vida, no fundo, descobre que a sua vida, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar da dificuldade, afinal, a sua vida continua a ter sentido. E a sua vida, no fundo, eh, é muito mais do que a doença, é muito mais do que o sofrimento. No fundo, isso é algo de Pascal que acontece na pessoa, porque a impulsiona para viver a sua vida em plenitude e no encontro com o outro, não é? uhum, E eu assemelharia à Páscoa, aos sofrimentos, às dores, enfim, às angústias, às dúvidas, àquilo que
acontece em muitas pessoas, que depois a impulsionam para encontrar-se exatamente hum, com Deus e encontrar Deus no percurso e no caminho da sua vida e reencontrarem sentido para si próprios, e sentido para a vida que continuam vivendo, pode ser muito ou pode ser curta, mas que é fantástico que essa vida continuam a viver e desse modo escreverem o último capítulo da vida, não é? Uhum. Por E isto exemplo. tem uma densidade pascal muito grande. Uhum. Aliás, um hospital é um lugar privilegiado de esperança e de encontro, porque De encontros, sim. quantas vezes as pessoas nunca viveram ou nunca descobriram que não tinham vivido até ali e depois de passarem por um lugar destes, em que É. se fica desnudado, perde-se muito da nossa Uhum. identidade e da nossa existência habitual e somos atirados para um infinito que não tem um fundo, no momento, não me parece É. nada, Uhum. e de repente descobrimos que até ali não tínhamos nada vivido. Começamos depois a viver. Sim, afinal a vida tem muito mais surpresas, não é? Sim, sim. Opa, pronto, entretanto, você, ao longo da sua vida, além de pastor, além de pastor aqui no sentido de ser padre, um pastor autêntico, tem as suas ovelhas, que aqui são mutantes, porque hoje é umas, amanhã podem ser outras, não é uma paróquia, no Bordeiro é a exceção da palavra, porque paroquianos, entre aspas, vão mudando. eh, Você tem escrito também alguns livros de ajuda, de relação pastoral de ajuda, eh, e estes livros refletem muito da sua vivência, da sua experiência. Eh, eu gostaria que você também me falasse um pouquinho dessa sua experiência no mundo da escrita, se tem sentido que tem conseguido passar cá para fora, para o público em geral, estas coisas que aqui agora está a partilhar, este belo que é o encontro entre pessoas, duas pessoas que no fundo são três, né? Sim, sim, sim. Sabe, a escrita em mim é como é como uma espécie de parto. Geralmente é muito difícil inicialmente e depois dá um gozo tremendo quando as coisas começam a fluir e a sair e a gente consegue pôr a experiência que tem dentro cá fora para que outros também possam aproveitar. E isso é um momento de criatividade muito grande e muito importante, a meu ver, e sobretudo que às vezes me dá gozo. Mas antes disso, existe um momento de parte difícil de dor e de sofrimento interior para que isso seja gerado e posto fora, não é? Sim, sim, mas é bom que exista, não é? Claro, claro que sim, Não, Eva. não nasce, não se dá um milagre de nascimento. Mas, opa, Fernanda, um outro aspecto já foi aqui abordado, e na sua escrita também é abordado, é a questão de fazer luto, e o luto é transversal, não só quando se morre, quando alguém nos morre, digamos assim, mas quando se perde saúde, quando se perde alguém que nos é querido, algum namoro que se rompe, o marido ou a mulher que nos deixa, são tudo perdas dolorosas que se tem que fazer luto. Hum, o luto na sua maneira de trabalhar nesta área da pastoral é algo muito peculiar, muito comente, muito pertinente, muito presente. Eh, trabalhar muito com as pessoas está muito carenciado, ou seja, há pouca gente a trabalhar as pessoas que precisam de ser acompanhadas nestes momentos de luto, sobretudo na hora da morte, porque se calhar ainda é o mais difícil de lidar, embora o tempo, que o tempo passa e as coisas passam também, mas enquanto passa e não passa, nunca passa de vez e Claro, fica lá claro. muita coisa. Eh, não acha, quer dizer, de certeza que acha, mas isto é uma provocação,
que nós, como igreja, devíamos ter gente mais preparada e mais atenta para lidarmos com quem passa por estas experiências tão dolorosas de perder um filho, perder um pai, perder uma mãe, perder um filho, que deve ser das coisas mais terríveis que existe. Perder, para nós, é ganhar, que é ganhar alguém para Deus. Mas para quem perde, um pai que perde, não pensa assim logo, não é? Um pai que chega à sua beira a chorar porque o filho partiu ou está a partir, eh, você que não é pai, mas que é pai de tanta gente, como é que uma experiência destas tão radicais? Ó, Américo, você tem razão ao dizer que nós na igreja precisávamos de olhar muito mais para isso, porque isso é uma dor típica nas perdas, não é? E nós, ao longo da nossa vida, temos muitos momentos de perda, mas, sobretudo, as perdas são maiores quando nós afetivamente perdemos alguém, não é? E eu digo afetivamente porque o luto tem a ver com o rearranjo interior para se adaptar à perda, tem a ver com aspectos psicológicos e afetivos para se adaptar à perda, não é? Normalmente nós pensamos que a fé resolve tudo. A fé não resolve nada disso. A fé refere-se à resposta que me dá relativamente à minha relação com Deus e àquilo que é o meu destino, na plenitude de Deus, não é? A fé responde, por exemplo, imaginemos que alguém parte deste mundo para Deus, a fé responde ao depois de partir. Para onde é que a pessoa vai, não é? Qual é o caminho que ela vai seguir? Enquanto que o luto tem a ver com a dimensão psicológica da pessoa, porque quando nós perdemos alguém, nós temos afetos por essa pessoa, temos vínculos, temos ligações, e essas ligações que tinham alguém que as preenchia, elas deixaram de ser preenchidas e ficaram vazias, não é? Os laços romperam-se, os laços ficaram vazios, a pessoa já não está onde nós esperávamos que ela esteja, não é? Ou seja, é da dimensão afetiva, é da dimensão psicológica. E é isso que precisa de ser cuidado, para que de facto a pessoa consiga ultrapassar essa fase, consiga readaptar-se interiormente à perda e, no fundo, retomar a sua vida e relançar a sua vida, não é? E este caminho é um caminho muito duro e muito difícil, dependendo naturalmente, cada pessoa vive isto à sua maneira, dentro do seu percurso de vida e daquilo que é a sua biografia, mas é necessário saber ajudar estas pessoas, é fundamental, porque nós muitas vezes, quando queremos ajudar estas pessoas, aquilo que fazemos é proibi-las, por exemplo, de chorar, Uhum. é proibi-las de falar de não sei quê, de não sei quantos. Lá vais É, tu com uma história, não é? exatamente, proíbe-se e não sei quê, e depois dá-se, e depois tu vais conseguir e não sei quê, dá-se recomendações à pessoa, não é? No fundo, censura-se a pessoa e julga-se a pessoa naquilo que de facto é a sua dor e o seu sofrimento, em vez de a saber escutar e de a saber ajudar, no fundo, nessa hora difícil. E daí a importância, e isto tem de ser aprendido, porque nós não sabemos isso. E onde é que se Tem, aprende? Onde é que se aprende? ora bem, neste aspecto, por exemplo, a relação de ajuda é fundamental nisso. E há livros que nos ajudam nisto, há livros que nos ajudam nisto. Por exemplo, os camilianos têm alguns livros, que nos ajudam este processo do luto. Os camilianos em Madrid, não Uhum. é? E eles têm alguns. E depois, naturalmente, ao nível da psicologia, há estudos que nos ajudam como é que nós devemos atuar nestas circunstâncias. Mas isto tem de ser aprendido, não é de qualquer maneira, Pois. não é? Porque Uhum. a nossa maneira normal de agir leva e, no fundo, magoa a pessoa. Ela está de luto e está dorida e nós ainda a magoamos mais, não é? Sim, até porque muitas vezes magoamos mesmo de uma forma tão desumana, porque às vezes até dizemos, vocês nem se estavam bem um com o outro e agora estás a chorar e agora não te esqueces, agora sentes a falta, agora é que sentes a falta. Quer dizer, É. isto Uhum. é matar o outro, porque, Sim, isso no fundo é culpabilizá-lo. pois, de uma coisa que não tem culpa, porque. Exato. Não é? É.
Isto é Mas horrível. às vezes há culpas, às vezes, por exemplo, às vezes nas crianças, as crianças, às vezes, por exemplo, quando perdem um pai, quando perdem a mãe, ou às vezes eu recordo-me de uma criança que perdeu um tio, se de facto não são ajudadas deste modo, aquilo que acontecem é que pensam que a culpa que deles terem morrido ou de terem desaparecido é deles próprios, eles é que são os culpados. Sim, sim. E não só as crianças, às vezes Às também os vezes é adultos. Deus, dizem que Sim, passa sim, para sim. Deus. Deus passa por ser mau, porque então, Passa por ser mau que roubou, roubou-me roubou. o pai, roubou o irmão, roubou-me alguém que eu amava, não é? E às vezes as pessoas, por exemplo, ficam zangadas com aquele que parte. Hum. Muito zangadas, porquê? Porque deixaram só. Sim, sim. E é necessário perceber estes movimentos, não é? Da pessoa para ajudar a superar essa. Vou-lhe contar até uma história destas coisas que tem a ver com uma criança. De uma vez apareceu uma senhora apareceu-me lá no serviço a dizer-me para eu fazer um exorcismo a um sobrinho, ao neto, melhor dito, ao neto. Queria que eu fizesse um exorcismo ao neto, porquê? Porque ele deixou de dar na escola, tornou-se sonâmbulo e começou a fazer xixi na cama. Ele tinha 9 anos, não é? Porquê? Porque um tio tinha morrido, então era necessário fazer-lhe um exorcismo. E eu perguntei, comecei a perguntar à avó o que é que se tinha passado, que relação é que a criança tinha com o tio, e tinha uma relação muito boa, eram muito amigos. O tio faleceu devido a um problema oncológico, e eu perguntei-lhe então como é que foi o falecimento, como é que foi o funeral, e aquilo que eles tinham feito era apartar a criança do funeral e apenas lhe disseram que o tio tinha ido fazer uma viagem e que não voltaria. E depois eu disse, mas vocês vão ter de falar com a criança, porque possivelmente terá a haver alguma relação com isso. E disseram, mas como é que a gente agora há de fazer se dissermos que o tio foi para longe e que não volta? Porque depois iam ao cemitério e o miúdo via que havia uma campa a mais, não é? Pois, Porque iam lá, costumavam lá ir. E eu disse, olha, vão perguntar à criança o que é que ela sabe acerca do tio. E qual foi a resposta da criança? O tio morreu. pois. A Sabia criança mais sabia que que aquilo. as crianças não são parvas, não Pois é? As não. crianças não são Pois, parvas. pois. Então o tio morreu. Então o que é que se passava? A criança estava a pensar que a culpa tinha sido dele, Pois. não é? Quer dizer, ele não só não podia fazer o luto do tio, como a seguir ainda sentia culpado por o tio ter morrido. E Não ainda por admira mais. que não desse na escola, que se tornasse sonâmbulo e que fizesse xixi, não é? Pois. E ainda por mais não se pôde despedir dele, não pôde Não se encarar. pôde despedir, não pôde chorar, não Sim, pôde sim. acompanhar a família, não pôde acompanhar o funeral, não pôde acompanhar nada, no fundo, para fazer um luto normal, não é? Mas isso é uma coisa ainda agora a acontecer, os pais afastarem as crianças Eu acho que isso é a do maior amor, tonteria. é, não é? Eu acho que isso é a maior tonteria, sabe? Eu também acho, porque a morte deve ser encarada com tanta naturalidade como a vida. Olha, eu vou-lhe contar a minha experiência na morte da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, a minha mãe faleceu com 93 anos. E quando ela faleceu, ela foi velada em casa do meu irmão mais velho. E havia duas crianças, dois primos, filhos netos do meu irmão, com 4 anos. E a gente não os separou de casa. E eles andaram por lá, saltavam, corriam, brincavam, acocoravam-se nos mais velhos, de vez em quando iam a espreitar o caixão, não há problema nenhum. E depois havia outros dois irmãos desses com 7 anos. E esses dos 7 anos, sim, sentiam-se tristes, iam abraçar os pais, e etc. Iam de vez em quando até ao caixão. E num dos momentos em que eles foram ao caixão, eu fui também. E eles perguntaram: Ó tio, posso pôr a mão? Podes pôr a mão. E eles puseram a mão na minha mãe, puseram-lhe a mão na cara, até queriam ver se os olhos abriam ou não. Sim, sim. E depois.
às tantas eu saí de junto do caixão e eles foram atrás de mim para a cozinha. Se você soubesse a quantidade de perguntas que me fizeram sobre a vida, sobre a morte, sobre depois da morte, etc., eu fiquei espantado e às vezes tive dificuldade em responder, não é? É Ou normal, seja, eles tiveram uma aprendizagem de fenomenal. tal forma, quer sobre a vida, quer sobre a morte, experimentaram que nós somos frágeis, que somos mortais e que se calhar temos de pensar a vida um bocado a sério, não é? Sim, sim. E eu olho, tanto os pequenitos como os outros, ninguém ficou traumatizado, não é? Sim, traumatiza-se quando não há explicação. Não é? Tudo. Além de ter sido uma grande lição para eles, Sim, não é? sim, sim. Uma grande experiência de vida. Então o seu conselho é que nunca se esconda essas realidades. Não, 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 não se retire ninguém. Ninguém deve ser retirado Ninguém destas morre coisas. por chorar, por sofrer, com Não, medo. absolutamente. Ah, Se precisa de chorar, que chore à chorar à vontade, porque vontade, né? faz bem, porque desabafa, não tem problema, não é? Sim, sim. E nestes casos em que realmente uma criança tem uma sensibilidade muito grande, eh, ela deve ser livre de sentir à sua maneira, de não ter que crescer de repente, Exato. Deve ser não ajudada e é? Ajudar, acompanhada. assim, sim, acompanhar. Mas isto também deve-se a uma falta de conhecimento dos mais velhos, quer dizer, nunca se trabalha muito estas áreas, é um deixar andar, quer dizer, não há escola, não há formação, não há catequese, não há nada para que nos ajude a repensar essas coisas de uma maneira diferente. Quer dizer, nós estamos aqui a conversar, se calhar não chegam a centenas das pessoas que vão ouvir, mas se calhar muitas das pessoas que nos vão ouvir, se calhar nunca ouviram falar disto assim. Eh, e eu fico triste que não haja mais gente, que não haja mais gente que até tem possibilidade de partilhar estas riquezas de ensinamentos e de vivências, que a nossa sociedade está carente dessas partilhas. E eu, por acaso, gostava imenso que houvesse homens e mulheres que se disponibilizassem a darem-se aos outros nesta questão de os ajudar a crescer para encarar estas realidades todas. E o Padre Fernando fez esse curso aqui no programa, está a fazê-lo, e eu fico extremamente grato porque são oportunidades quase que únicas, se não únicas, que temos de o fazer. E não foi por acaso que eu o convidei, eu, lá no segredinho do meu coração, queria chegar a estes pontos, não era de romponte, claro, também senão ficava muito assim, curto a ligação entre o princípio e o fim, mas para falar, não queria despedir-me de si, até porque ninguém fica a fazer o nosso desencontro agora momentâneo, mas queria que ficassem com uma noção de que o que é necessário neste momento, já falamos disso, é formação, informação, também é vocação, porque a pessoa tem que ter uma vocação para aprender, para lidar com estas realidades. Mas eh, quem ouvir a nossa conversa, e de certeza que muita gente ficou tocada, ficou sensibilizada, eh, onde é que as pessoas podem. Porque ler só não chega, não é? Ler estes livros que Sim, há sim, sim. sobre a relação pessoal de ajuda, te convém haver um acompanhamento também. Eh, Nós aqui no Porto temos o secretariado que faz da Pastoral da Saúde, que vai fazendo esse trabalho, mas a Pastoral da Saúde no nosso país não está a funcionar muito, ou quase nada, não é? Eh, Como é que as pessoas podem pedir ajuda? Há ordens religiosas em Portugal, há gente como o Padre Fernando preparada em vários pontos do nosso país, das nossas dioceses, em que as pessoas podem recorrer para se cuidarem, para se prepararem, para cuidar dos outros. Isto é muito bonito falar-se, mas depois praticar-se existe também esta capacidade de aprender, de caminhar também.
No caso do Padre Fernando, em Lisboa, eu sei que faz no país todo, mas em Lisboa as pessoas têm sorte porque têm aí perto, podem ter muitas formações aí à volta. eh, há cursos e há percursos, quer académicos, quer básicos, para que as pessoas preparem para lidar com estas realidades, poderem também lidar com os outros, relacionar-se com os outros. Ou isto ainda é muito básico, muito pouco trabalhado? Há cursos que podem desde o autoconhecimento, não é? Uhum, Ao aprofundamento da própria fé, sei lá, mas sobretudo é a caminhada pessoal que a pessoa tem de fazer, de se confrontar consigo próprio e com os seus medos, de se conhecer a si próprio e de tentar fazer a experiência na sua vida, nas diferentes situações da vida que acontecem, sem medo, procurando pessoas que ajudem, não é? Naturalmente, enfim, líderes espirituais que podem ajudar, às vezes, se tiver necessidade da psicologia também. Às vezes aproveitar conferências ou aproveitar cursos ou aproveitar leituras, as pessoas podem fazer muito isso, não é? Mas, uhum, sobretudo, se a pessoa não olha para dentro de si próprio, se não faz este trabalho próprio de si mesmo, de olhar para a vida, de acolher a sua própria fragilidade e de saber olhar que a sua fragilidade é um recurso, inclusivamente para viver melhor a sua própria vida e para saber encontrar-se com os outros e saber acolher, no fundo, a sua fragilidade e acolher as coisas negativas, não no sentido de serem negativas e se deixar de roubar por elas, mas como uma oportunidade para transformar a vida. Se as pessoas não fazem isso, têm dificuldade, não é? Mas eu uhum. creio que o grande trabalho, no fundo, é o trabalho da própria pessoa face à sua própria vida, no acolhimento da sua fragilidade e de saber transformar, no fundo, as situações às vezes negativas da vida em recursos e em transformação da própria vida, não é? Sim, Naturalmente, mas nós podemos ler livros, podemos fazer uhum. cursos, mas se não fazemos este trabalho interior, não chegamos lá. Sim, mas este trabalho interior, para muita gente, torna-se quase que impossível se não houver acompanhamento. E a minha pergunta é nesse sentido. Sim, sim. Onde é que podemos encontrar? Pronto, e eu sei, mas queria que fosse para o Fernando, a nível nacional, tentar dar uma panorâmica, por exemplo, como é que nós podemos procurar essa ajuda, porque muitas vezes, isto agora não é tirar pedras, muitas vezes o nosso parque não consegue, está É, muito ocupado, e agora as igrejas estão fechadas, e agora há muitos parques que têm muitas paróquias, depois os psicólogos são caros, e nem sempre a experiência é melhor. eh, não estou a dizer que é má, mas nem sempre é melhor. é sim. Eh, eh, como é que uma pessoa que está numa fase de querer realmente sair do poço, sair lá do fundo, eh, já está a querer levantar, mas precisa ainda mais de um impulso. Eh, Se procurar uma pessoa que queira para ajudar, para ser ajudado, eh, por exemplo, o ir ao Hospital de São João e inscrever-se como colaborador da capela poderá ser um caminho para, ao fazer a formação, formando-se assim e aprendendo a Sim. colaborar, também de se autoajudar e ultrapassar estas dificuldades. O abrir-se aos outros e a ajuda aos outros que necessitam pode ser um caminho para sair para fora de si mesmo e, no fundo, se autoconhecer a partir da relação com o outro, não é? E, Uhum, nesse sentido, a abertura ao voluntariado, a abertura a atividades sociais que nos levam ao encontro das pessoas mais frágeis, pode ser um caminho para nos ajudar exatamente a acolher-nos a nós próprios na nossa própria fragilidade e uhum, reparar que isso não é um problema, mas é um recurso. uhum, Mas isto não é um problema, mas é uma oportunidade, não é? uhum, E nesse sentido, o voluntariado é sempre uma oportunidade, seja ele nos hospitais, seja ele de outra forma, porque nos leva a sair para fora de nós próprios e nos ajuda a encontrar caminhos de realização e de encontro connosco mesmos, não é? Através do encontro com os outros. O padre Fernando falou aqui num tema.
que aqui na minha diocese, eu não sei se não vou levar nas orelhas, mas pronto, estou a levar, também as tenho um bocado grandes. É um bocado tabu dentro da própria igreja. Falamos na questão das pessoas precisarem de ser exorcizadas. Sim, sim, Isto não é nada inventado, foi Jesus que o fez também. Uh, Porque que a igreja em Portugal é absolutamente delicada para si, não tem que responder, é uma pergunta sim, sim, que não sim, quiser sim. responder. Por que a igreja em Portugal tem receio de encarar esta atividade de cura, através do exorcismo, eh, não indicado em cada diocese? Eu sei que ultrapassa os seus limites, porque posso nem é bispo, não está na conferência, não, mas o que é que está por trás disto? Que tabus é que existe para não assumirem esta atividade como uma atividade cristã? Bem, eu creio que de facto é um tabu de alguma forma e este necessita de ser visto porque as pessoas têm sofrimento espiritual também. Uhum. E este sofrimento espiritual é, é uma linguagem, como também o sofrimento físico é uma linguagem, E é real, não é? Não é? e é real, e é real, e esse sofrimento é real, sim. Agora, muitas vezes aquilo que acontece é que se fala de exorcismo quando não há, Sim, sim, não é ocasião para exorcismo, não é? sim, sim. E depois o nosso racionalismo, nós racionalizamos muitas coisas, nos levam exatamente a não nos abrir tanto para esta dimensão do adoecer espiritual. Isto é um assunto sério e que nós temos de ter em conta, este assunto sério do adoecer espiritual porque as nossas comunidades nos ajudam no sofrimento físico e no sofrimento psicológico, também têm de nos acolher no sofrimento espiritual. E isso é um problema que deve ser resolvido e, e não se deve olhar para o lado, não se deve superar para o lado, não é? E é um problema que afeta muitas pessoas e que deve ser olhado de frente. Eu não estou a dizer que toda a gente precisa de ser exorcizada, não. Sim, claro. Estou a dizer que muitas vezes o facto de a gente escutar a pessoa no seu sofrimento e saber entendê-la na sua própria linguagem, na sua própria dificuldade. É certo que às vezes há pessoas que vêm com esse sofrimento espiritual e o sofrimento não é de natureza espiritual, mas de natureza psíquica e às vezes os próprios doentes que andaram à procura já trazem uma lição estudada que necessitam de exorcismo, quando na realidade não é exorcismo, mas necessitam efetivamente de um bom psiquiatra para os ajudar a tratar dessa doença. Mas que nós não empurremos para o psiquiatra, mas que Sim, saibamos sim. escutar as pessoas, Porque aí, saibamos aí é o acompanhar. princípio da ajuda para poder procurar depois a parte Sim, seguinte, né? Uhum. sim, claro, sim, porque muitas vezes ao lado da psiquiatria existe de facto toda uma outra dimensão que a pessoa precisa de ser trabalhada para adquirir uma espiritualidade saudável. Que às vezes o modo de viver a sua espiritualidade não é saudável, mas é doentia, é Doentia. patológica. Até porque há o perigo, Sim, sim, há o perigo se nós, igreja, eu digo nós porque sou igreja também, como é óbvio, não é? Não estou aqui a dizer que tem que ser os padres. Não trabalharmos esta parte espiritual, este cuidado espiritual, estamos a dar espaço para que pessoas se aproveitem disto e façam exato, negócio, sim, não é? sim, E a sim, pior sim, sim, ainda, a emenda de soneto. exatamente. Eh, Nestes casos, é assim, eh, devemos o exorcismo bem feito, digamos assim, com consciência, não é bem feito no sentido técnico, é bem feito, trabalhar com consciência, de saber escutar a pessoa, não tem que ser só feito por bispo, por padre. Pode haver pessoas que, sendo diáconos ou leigos, se possam preparar, determinar formações nesta área, ou é um dom que nasce com a pessoa para poder exercer uma atividade tão exigente? Ó, América, e as coisas são mais sérias, não é? Pois eu sei. Nós podemos, sob o ponto de vista espiritual, acompanhar as pessoas no seu sofrimento espiritual Isso todos e podemos, né? ajudá-las a orientar-se. Muitas vezes a oração, muitas vezes a bênção,
pode ser uma forma de ajudar a pessoa, no fundo, a superar o seu próprio sobre o sofrimento, ou então a ser capaz de o levar. Quando se fala em exorcismo, a coisa é mais séria. Pois. E então aí temos de seguir um bocado aquilo que é as instruções da Igreja. Nós temos vários exorcismos, não é? Por exemplo, o batismo é um exorcismo. Uhum. Mas por isso, às vezes, há determinadas bênçãos que pode ter esse efeito no próprio doente, não é? Na própria pessoa que procura uma saída para o seu sofrimento espiritual. Agora, quando é o chamado exorcismo maior, que é a oração, é uma oração de exorcismo, é uma oração. De uma maneira geral, isso só é realizado depois de haver também uma peritagem psiquiátrica, não é? Para que Ok. nós não andemos a brincar com coisas sérias. E quem faz o exercício maior normalmente é o padre, não é? Pode ser o padre ou o exorcista, nomeado, o exorcista deve ser nomeado pelo bispo, não é? Uhum. Para fazer exatamente isso. E eu, Portanto, para não andarmos a brincar a aqui com brincar, claro. exorcismos, a brincar aos exorcismos. E eu puxei o tema para aqui porque eu queria que isso ficasse explicado, porque às vezes as pessoas pensam que isto é uma coisa, hum, nem sei dizer como, né? Mas que é uma coisa Sim, sim. tão estranha, que nem se pode falar e pronto. Não E pode-se falar com aquilo, e aquilo certeza, não. Com falou-se certeza. e ficou explicado e esclarecido, porque às vezes é difícil as pessoas perceberem aquilo que nós não explicamos, não é? A verdade é Claro, essa. E eu pus o padre Fernando um bocado aqui apertado, porque isto é um tema que não é fácil de suportar. Eu sei que não é, sim, sim. eh, e a prova que não é, que continua a ser muito estranho, muito desconhecido. Mas eu queria lhe agradecer a frontalidade, a maneira simples como explicou, para as pessoas perceberem que é um tema tão sério, que a Bíblia não passa lá, pronto, está lá e Está lá, claro que sim. está lá, claro que sim. Opa, Fernando, e nós também estamos lá, porque se não estivéssemos lá, não estaríamos aqui, porque foi de lá que viemos, um dia para lá que um dia vamos, Deus está onde nós estivermos e nós estamos onde Deus está. E o Padre Fernando hoje trouxe-nos aqui muita da sua vivência, mais do que experiência, foi a sua vivência, eh, a sua partilha, a sua história de vida muito rica. E eu queria lhe agradecer imenso, em meu nome pessoal e, se calhar, na maioria dos ouvintes, a sua disponibilidade no tempo que estamos a atravessar tão ocupado, porque estamos aí na quaresma, com muito trabalho para vocês também. Uh, Agradecer toda essa disponibilidade olha, e pedir que me desculpe se fiz alguma pergunta mais delicada ou menos correta, mas se nós não perguntarmos a quem nos pode ajudar, não temos a quem, não é? Eh, Mais uma vez, obrigado e esperemos que muito tempo estamos a encontrar o Padre Fernando com a sua sabedoria, a sua experiência, ajudar-nos a crescer nestas questões tão importantes para a vida de cada um, encarando-a no seu todo, desde o nascer até ao morrer, seja uma morte realmente, como o Padre Fernando aqui disse, vivida com realismo, com naturalidade. É tão natural morrer, não é? Sim. Por isso, aliás, dizem que é o que temos mais certo. Não é o que temos mais certo para mim. É, era bom que fosse mais certo. O mais certo não é morrer. O mais certo seria bom se morrêssemos conscientes que a morte é um ciclo natural e vital da vida, não é? Que Sim, não sim, dá. sim, sim. Sim, Pronto. sim, sim. Eu agradeço muito também ao Américo esta oportunidade que me deu. Você não fez perguntas indiscretas, não, pelo contrário. Hum, Foram perguntas sérias para que de facto se possa esclarecer as pessoas. E que falou em morrer, nós precisamos de morrer como pessoas humanas e, sobretudo, nós que somos crentes, precisamos de morrer como crentes e é aquilo que não está a acontecer. Nem morremos como pessoas humanas e muito menos como crentes. Continuamos a morrer sozinhos. Exato. E quem ouvir este programa
ao ouvir este programa, morrer não morre sozinho. Vai com as nossas palavras, sobretudo com as suas, e partirá realmente com alguma coisa que eu vivi, aquilo que está a fazer sofrer muitos, e são muitos de certeza, que estão a sofrer e ninguém sabe de quê, porque nem só realmente de doenças físicas, como aqui foi dito, nós padecemos às vezes as doenças invisíveis, as doenças espirituais, são muito mais dolorosas de suportar e difíceis de trabalhar do que as outras. Exato, Há menos gente que cuide dessas doenças exato. É verdade, tão numerosas, não é? é verdade. Um bem-aja, Padre Fernando, é que espiritualmente o Padre Fernando nunca morra para nenhum de nós, que é sinal que tudo o que fez e tudo o que vai fazer vai continuar a fazer com que as pessoas que o leiam, o escutem, o guardem, tenham realmente como referência para se sentirem melhores em cada passo da vida que derem e como referência para poderem caminhar mais seguros nos processos que a vida trouxer como desafio a cada um de nós. Mais uma vez, Banhães, obrigado. Uma Santa Paz Obrigado. para si e para todos que estão nos ouvindo. Obrigado, Padre Fernando. Obrigado.